Imagina tentar navegar pelas ruas super complexas e caóticas de São Paulo, usando um mapa detalhado da cidade de Tóquio. Nossa, não ia dar certo de jeito nenhum. Exato. As ruas não batem. Os sinais de trânsito fazem menção a cruzamentos que nem existem e a chance de um desastre em poucos quarteirões é praticamente absoluta. É o cenário perfeito para um acidente. E o pior é que por décadas, a medicina cardiovascular fez exatamente isso com as mulheres. Tentou consertar corações femininos usando um mapa fisiológico, um mapa biológico, que foi desenhado exclusivamente a partir de corpos masculinos. E a conta disso, né, medida em vidas perdidas, tem sido altíssima. Altíssima. Então, bem-vindo ao DeepMed, o projeto em áudio do curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira, idealizado e produzido por Dr. Fábio Silveira. Esta é a primeira análise da nossa temporada Panorama Contemporâneo da Saúde Cardiovascular. Hoje exploramos a transição do modelo androcêntrico para a precisão biológica. Ouça nossa análise no Spotify, YouTube Podcast e acesse o site http://www.deepmed.net.br. É muito bom dar o pontapé inicial nessa temporada. Com certeza. E o que a gente vai desconstruir hoje é justamente essa ideia falha de um modelo médico universal. A grande questão que vai guiar a nossa conversa é como a transição de um modelo médico androcêntrico para a medicina de precisão altera na prática os desfechos clínicos em populações que foram historicamente subrepresentadas. Essa é a pergunta de ouro. Como o Fábio Silveira argumenta em Panorama Contemporâneo da Saúde Cardiovascular, a medicina de precisão foca nas especificidades do sexo biológico e na intersecção dos determinantes socioeconômicos. Aqui no DeepMed, exploramos essa perspectiva a partir da realidade da formação médica e científica. E voltando àquela sua imagem do mapa errado, eu acho que ela ilustra perfeitamente a raiz da crise que a gente enfrenta hoje. De que forma? Bom, quando a gente avalia a forma como os dados da população são analisados, fica muito evidente que manter um único mapa biológico não é só uma limitação ali da academia, sabe? É uma falha estrutural gravíssima. Tipo, um erro na base do sistema. Exato. A excelência na prática clínica hoje exige que a gente rasgue essa cartilha universal. Isso fica urgente quando a gente olha para a realidade inegável de que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morbimortalidade no mundo inteiro. É a doença que mais mata, ponto. Pois é, o sistema de saúde precisa desesperadamente focar na prevenção, tanto a primária quanto a secundária. Porque, olha, o cenário atual é de um esgotamento severo das equipes e dos recursos. E os números que o material base traz mostram bem o tamanho desse esgotamento. A gente está falando de cerca de 400 mil mortes apenas no ano de 2022 no Brasil. É um volume assustador. É literalmente uma cidade inteira desaparecendo do mapa em 12 meses. E ainda tem um agravante temporal aí, que é o impacto da pandemia de Covid-19 entre 2018 e 2024. Ah, sim. O famoso hiato. Isso. O texto descreve um hiato assistencial gravíssimo ali no ano de 2020. As pessoas estavam apavoradas com a ideia de pisar num pronto-socorro e simplesmente pararam de buscar ajuda médica para outras condições. E aquele momento criou uma ilusão estatística muito perigosa, sabe? Como assim? É que houve uma queda vertiginosa nas internações cardiovasculares naquele ano. Mas isso de forma alguma significou que os corações pararam de falhar. Ah, entendi. Parecia que estava tudo bem, mas não estava. Foi um mascaramento epidemiológico. O que aconteceu, na verdade, foi que o manejo das doenças crônicas, tipo a hipertensão silenciosa, o diabetes descontrolado, foi abruptamente interrompido. O pessoal ficou sem acompanhamento? Exatamente. Sem consultas de rotina, sem o ajuste fino dos medicamentos, a doença continuou progredindo no escuro, as artérias continuaram inflamando, a pressão continuou agredindo os vasos. Então, o resultado prático disso foi uma espécie de panela de pressão fisiológica na população inteira. Uma panela de pressão que estava prestes a explodir. E explodiu logo em seguida, né? O efeito rebote que a nossa fonte menciona aponta para o ano de 2023, que registrou um pico super alarmante de 1,27 milhão de internações cardiovasculares. É um número que o sistema não estava preparado para absorver. E o detalhe é que não eram pacientes em estágios iniciais, eram pacientes crônicos que chegaram completamente descompensados nos hospitais.
pessoas desenvolvendo insuficiência cardíaca terminal ou sofrendo acidentes vasculares encefálicos enormes porque a base do tratamento foi abandonada por quase 3 anos. E a crueldade de toda essa explosão de internações é que ela não afeta todo mundo com a mesma intensidade. É aqui que entra aquela conexão essencial da epidemiologia com a saúde coletiva. Os determinantes sociais de saúde, certo? Isso mesmo. Eles atuam como multiplicadores de risco. Uma população que vive em áreas periféricas, com menor acesso à educação formal, com restrição de renda e imersa no que a gente chama de desertos alimentares. Que é onde é mais fácil e barato comprar tipo um pacote de salgadinho ultraprocessado do que um vegetal fresco, né? Exatamente. Essa população sofre o maior impacto das mortes prematuras. Se a gente olhar para aquela métrica de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, que é o índice DALY, a desigualdade territorial no Brasil é brutal. O texto dá um exemplo bem claro sobre isso. Sim, em Alagoas, por exemplo, a carga de doença orgânica chega a ser quase 50% superior à média nacional. É um abismo. Sabe, ouvindo esses dados sobre desigualdade e a falta crônica de financiamento da atenção primária, me vem à mente uma ideia muito comum, que quem não é da área costuma ter, e que é completamente equivocado. Qual ideia? Sobre o infarto. Costuma-se pensar no infarto como um evento que surge do nada, tipo um raio num dia de céu limpo. Poxa, a pessoa estava ótima e, de repente, infartou. Essa é a visão clássica, mas está bem longe da realidade. Pois é, me parece que a doença cardiovascular crônica é muito mais parecida com uma represa que está estruturalmente comprometida. O infarto é só aquele segundo terrível em que a água finalmente transborda e destrói tudo, sabe? É uma ótima analogia. Mas as rachaduras nessa parede, a pressão arterial alta que não foi tratada, o estresse oxidativo, a falta de acesso a um posto de saúde, a dieta superinflamatória, tudo isso estava ali, silencioso, se aprofundando ao longo de décadas. A fisiopatologia funciona exatamente dessa maneira. A ruptura final daquela placa de gordura dentro da artéria é só a última página de um livro que levou uns 30 anos para ser escrito. 30 anos de danos acumulados. Sim, o corpo passa décadas tentando compensar essas inflamações microscópicas antes do colapso. O grande dilema é que o sistema de saúde não apenas costuma intervir tarde demais, agindo só quando a represa já quebrou, mas também utiliza ferramentas equivocadas para consertar o dano, dependendo de quem é o paciente. E isso nos leva direto de volta ao problema do modelo androcêntrico. O famoso mapa errado. Toda a base do ensino da biologia cardiovascular, os parâmetros de normalidade, os ensaios clínicos lá do passado, tudo isso foi moldado tendo o homem de meia-idade como o arquétipo do ser humano padrão. É impressionante como isso gerou um abismo gigante no cuidado direcionado ao público feminino. Quando a gente analisa a biologia real, as tubulações, por assim dizer, funcionam de forma muito diferente. Como seria isso na prática? Bom, no modelo masculino clássico, o infarto tende a ser uma doença macrovascular e obstrutiva. É aquela imagem que os filmes ensinaram pra gente. A clássica mão no peito. Exato. Uma artéria principal, de grosso calibre, é subitamente bloqueada por um coágulo massivo. Isso gera aquela dor esmagadora, como se tivesse literalmente um elefante sentado no peito da pessoa, e frequentemente irradia para o braço esquerdo. Mas na mulher não é assim que acontece. Na maioria das vezes, não. Na mulher, a arquitetura da crise ocorre muitas vezes em um nível estrutural completamente diferente. A apresentação clínica feminina costuma envolver a doença microvascular. Ah, então afeta vasos menores. Sim. Em vez de uma grande obstrução central numa artéria calibrosa, o que ocorre muito frequentemente na biologia da mulher é uma erosão insidiosa. É uma disfunção que afeta uma rede difusa de pequenos vasos, que é a microcirculação do coração. Isso muda o que ela sente na hora do infarto? Muda completamente. Pelo fato do mecanismo obstrutivo ser mais sutil e pulverizado, ele não dispara aquelas mesmas vias neurais de dor de forma tão intensa quanto o fechamento total de uma grande artéria. O resultado direto dessa diferença mecânica é a ocorrência dos chamados sintomas atípicos. Mas peraí, se esses sintomas acontecem em praticamente metade da população mundial, como que a gente pode continuar chamando isso de atípico? Essa é a grande crítica que a cardiologia moderna vem fazendo. Porque, olha, a gente está falando de queixas como uma queimação vaga e difusa no peito,
uma fadiga súbita que a pessoa não consegue explicar, uma dor lá na região da escápula, nas costas, ou até sintomas reflexos muito fortes. Náuseas, vômitos. Exato. Sintomas que imitam perfeitamente uma crise de refluxo gástrico severo. Se a biologia feminina opera mais nessa base da microcirculação, não é um erro letal a gente continuar ensinando as equipes de triagem dos hospitais a procurarem apenas o tal do elefante sentado no peito? É um erro crítico e é um erro que se traduz em perda de vidas todos os dias. Imagina a prática de um pronto-socorro agitado. O que acontece? É uma correria, né? Sim, aí uma mulher chega lá apresentando uma queixa de fadiga incapacitante e uma náusea intensa. Se o profissional de saúde que está ali na triagem opera só com aquele mapa mental do homem de meia idade, a tendência é subconsciente a classificar aquele quadro como um problema gástrico grave. Ou uma crise de ansiedade. Ou só um estado de estresse extremo. Eles mandam para a fila errada. Exatamente. E enquanto o diagnóstico correto atrasa, a paciente perde o que a gente chama na cardiologia de janela de ouro. Que são aqueles minutos cruciais. Os primeiros minutos são vitais para a aplicação de medicamentos trombolíticos, que são aqueles que dissolvem os coágulos, ou para encaminhar a paciente direto para o cateterismo e colocar um stent. O atraso na identificação da cisquemia feminina faz com que a letalidade intra-hospitalar dispare. E o material base mostra que a complicação não termina nem aí, na avaliação clínica dos sintomas. Tem também a questão dos exames laboratoriais, especificamente as troponinas ultrassensíveis. Esse é um ponto que mostra como o viés está enraizado na tecnologia. Para quem está acompanhando a gente, a troponina é aquela proteína que o exame de sangue acusa quando o músculo do coração está morrendo, né? Se a célula cardíaca se rompe por falta de oxigênio, ela derrama a troponina na corrente sanguínea. Mas por que a interpretação desse exame específico se tornou um problema tão grave para as mulheres? A resposta está na pura fisiologia e na forma como a gente desenhou os limites desses laboratórios. Historicamente, os corações femininos possuem uma massa miocárdica menor em comparação aos masculinos. O músculo é um pouco menor. Isso. E a biologia celular da mulher lida com o turnover dessas proteínas de uma maneira bem distinta, em parte devido à influência histórica dos hormônios ao longo da vida dela. Isso faz com que a quantidade basal, ou seja, aquele nível normal de troponina circulando no sangue de uma mulher saudável, seja significativamente menor do que no homem. Tá. E onde está o problema no exame? O problema é que, durante muito tempo, e ainda hoje, em várias instituições, o limite laboratorial utilizado para definir o que é um exame positivo para infarto é um valor de referência único. E adivinha? Esse valor foi estabelecido pelos parâmetros masculinos. Nossa. Então, deixa eu ver se eu entendi bem a gravidade da situação. Uma mulher pode estar, de fato, infartando. O nível de troponina dela sobe absurdamente em relação ao próprio normal biológico dela, indicando que o músculo está sofrendo. Sim, um salto enorme para o metabolismo dela. Mas como esse valor alterado não atinge aquela linha de corte lá em cima, que foi estipulada para a massa muscular de um homem, o computador do laboratório simplesmente diz que o exame está normal. É exatamente isso. E é o que resulta nas chamadas altas indevidas. A pessoa vai para casa infartando. A paciente infartando é mandada de volta para casa com um diagnóstico de gastrite, só porque o exame não ultrapassou o sarrafo masculino. É a prova definitiva de que ignorar a precisão biológica e manter protocolos universais não é só uma falta de rigor técnico, sabe? É uma conduta ativamente perigosa. É assustador. Diante de queixas femininas de queinação, náusea e fadiga súbita sem explicação, a presunção imediata da equipe tem que ser a de um evento isquêmico, até que se prove o contrário. É absolutamente necessário tratar essas queixas como verdadeiros equivalentes de dor no peito. E essa necessidade de repensar dogmas antigos nos leva direto para um dos pontos mais fascinantes das fontes que a gente analisou hoje: a completa reestruturação da prevenção primária e da terapia farmacológica. Esse é um campo que mudou de ponta cabeça. E acho que o exemplo mais chocante disso, que certamente vai pegar muita gente que está nos ouvindo de surpresa, é o caso da aspirina, ou ácido acetil salicílico. Esse é um clássico que caiu. A vida inteira a gente ouviu aquela velha máxima de que tomar uma aspirina em dose baixa todos os dias afina o sangue, né? Que protege o coração das pessoas saudáveis contra infartos.
mas as diretrizes mudaram radicalmente. Como assim uma prática que era regra de ouro virou de repente um risco de morte? O sangue das pessoas mudou ou a ciência simplesmente estava fechando os olhos para os efeitos colaterais esse tempo todo? Bom, o sangue continuou o mesmo, mas a capacidade da ciência de medir o risco a longo prazo se tornou muito, mas muito mais apurada. A aspirina atua inibindo as plaquetas de se agregarem, o que de fato dificulta a formação de coágulos. Ok, até aí parece bom. Parece. O detalhe fundamental é que a mesma via química que a aspirina bloqueia para evitar o coágulo também é responsável por manter a integridade da mucosa do estômago e de pequenos vasos cerebrais. Ah, então ela deixa o estômago e o cérebro vulneráveis? O risco de desenvolver hemorragias gástricas severas ou de sofrer um derrame cerebral hemorrágico supera de longe o benefício remoto de evitar um primeiro infarto. Então tomar aspirina na prevenção primária hoje, para tentar proteger um coração que é saudável, é tipo tentar evitar que uma parede rache, jogando jatos de água pesados nela todos os dias. Excelente imagem. A pessoa até pode achar que está ajudando a limpar, mas na verdade está causando uma infiltração destrutiva que vai acabar derrubando a estrutura inteira de outra forma, por conta de um sangramento. É o famoso efeito colateral que anula a proteção. E é super importante frisar aqui, como os textos base deixam bem claro, que a aspirina continua tendo um papel vital na prevenção secundária. Ou seja, para quem já sofreu um infarto ou já tem um estente metálico no coração, ela é essencial. Mas para as pessoas saudáveis buscando prevenção, ela foi reclassificada como estritamente contraindicada em idades mais avançadas. É o princípio médico básico da não maleficência, né? O primeiro, não cause dano, pesou na balança da evidência. E, enquanto a medicina abandona ferramentas antigas na prevenção primária, ela abraça classes de medicamentos incrivelmente inovadoras. As novas queridinhas da cardiologia. Isso! O destaque absoluto nas diretrizes contemporâneas vai para os inibidores de SGLT2, que são conhecidos como gliflosinas, e para os agonistas do receptor de GLP-1. Mas espera, esses não eram remédios para diabetes? Inicialmente, sim. Essas drogas foram desenvolvidas com um propósito muito específico de controlar os níveis de açúcar no sangue. Mas os estudos de acompanhamento revelaram o que a gente chama de efeitos pleiotrópicos. É um verdadeiro efeito dominó de benefícios imprevistos e sistêmicos pelo corpo. E aí que a mágica científica acontece, né? Pelo que entendi do mecanismo, esses inibidores de SGLT2 funcionam quase como um sistema de drenagem ultra rápido ali nos rins. Eles forçam a excreção. Eles forçam o corpo a urinar enormes quantidades de glicose e de sódio. E ao remover esse volume extra de fluido e de sal do sistema circulatório, a medicação alivia instantaneamente a pressão contra a qual o coração precisa bombear. Reduz a carga de trabalho do músculo. Mas o material menciona algo ainda mais profundo que acontece diretamente no tecido do músculo cardíaco. Tem a ver com a questão dos corpos cetônicos. Como que isso funciona na prática? Olha, esse é talvez o mecanismo mais elegante da cardiologia moderna. Um coração doente que sofre com falta de oxigenação adequada costuma gastar muita energia tentando queimar ácidos graxos. E isso é um processo muito ineficiente do ponto de vista do consumo de oxigênio. Gasta muito oxigênio para pouca energia. Exato. O inibidor de SGLT2 cria uma pequena mudança metabólica no corpo que induz o músculo cardíaco a abandonar esse combustível ruim e passar a consumir os corpos cetônicos. Ah, e o que isso significa para o motor do corpo? Em termos de engenharia mecânica, é como pegar um motor que está ali falhando, engasgando com gasolina adulterada e passar a injetar um combustível de altíssima octanagem. O coração passa a bater de forma muito mais eficiente, consumindo bem menos oxigênio. Sensacional. E do outro lado dessa inovação metabólica, a gente tem os agonistas de GLP-1. Eles reduzem a velocidade do esvaziamento do estômago e agem diretamente nos centros de saciedade do cérebro. O que trata a obesidade grave de forma extremamente eficaz. E combater a obesidade não é uma questão estética, de forma alguma, né? É desarmar um órgão endócrino gigantesco que fica produzindo inflamação o dia inteiro no corpo, o que está intimamente ligado aos scores modernos de risco cardiovascular, como aquele score PREVENT.
Com certeza. Basicamente, os inibidores de SGLT2 e os agonistas de GLP-1 atuam como engenheiros estruturais no nosso corpo. Eles reparam a fundação do terreno, protegendo os rins e desativando a inflamação da obesidade, justamente para garantir que o teto da casa, que é o sistema cardiovascular, não desabe no futuro. E a cardiologia moderna finalmente consolidou a ideia de que o desastre coronariano é, na sua gênese, um colapso metabólico. Mas veja bem, por mais potentes que essas medicações novas sejam, a engenharia química do nosso corpo não opera isolada das nossas escolhas diárias. A forma como conduzimos nossos hábitos ao longo das décadas esculpe fisicamente a parede das nossas artérias. Falando em hábitos prolongados, os dados comportamentais trazidos pelas fontes sobre a juventude atual são muito preocupantes. O estudo ERICA, que mapeou adolescentes brasileiros, aponta para um índice de inatividade física crônica de espantosos 70,7% entre as adolescentes do sexo feminino. É uma bomba relógio. Mais de 70% das jovens vivendo em profundo sedentarismo. Mas me explica uma coisa, por que a cardiologia está olhando com tanto pânico para o comportamento de meninas de 15 anos, se teoricamente o infarto só deveria ser uma preocupação para essas pessoas umas 4 ou 5 décadas depois? A resposta científica para essa urgência se chama fenômeno de trilha, ou tracking phenomenon, em inglês. O que acontece no corpo de um adolescente inativo não é apenas um descondicionamento muscular temporário. É mais profundo que isso. Muito mais. O sedentarismo severo durante a puberdade altera vias metabólicas, modifica a resistência celular à insulina e estabelece matrizes de comportamento neurológico que possuem uma memória extremamente difícil de ser apagada depois. As bases moleculares da doença são cimentadas ainda lá na pediatria. Ah, então a placa já começa a ser construída ali. Exatamente, é por isso que as diretrizes atuais não se limitam mais a sugerir atividades físicas genéricas. Elas recomendam ativamente um limite máximo tolerável de 2 horas por dia para o uso de telas. O excesso de telas mantém o jovem num estado de hiperestimulação mental e imobilidade física. Que é uma combinação super destrutiva para o endotélio vascular no longo prazo, e essa hiperestimulação mental entra direto no aspecto da neuroquímica e do estresse crônico, né? Sem dúvida. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem integrado fortemente o impacto da mente no corpo, especialmente através daquele eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que é o nosso centro de comando do estresse. É sabido que a gente precisa combater o estresse e os vícios. Para o tabagismo, por exemplo, o material destaca o uso da bupropiona como uma ferramenta excelente para o desmame da nicotina. Sim, enfatizando aquele mecanismo crucial de que o paciente precisa iniciar a medicação 8 dias antes do chamado dia D, né? A data marcada para o último cigarro, para dar tempo da química cerebral se adaptar. Isso mesmo. Mas a diretriz trouxe algo muito mais inusitado que me chamou muita atenção. Uma chancela formal, baseada em nível de evidência científica para a espiritualidade. Esse foi um marco nas diretrizes. Como que a recomendação de vivência espiritual consegue sair ali do campo da crença e aterrissar no campo da biologia concreta? O que a fé de um paciente altera de fato na parede de uma artémia? A fundamentação disso não tem nada a ver com misticismo, mas com neuroquímica palpável. Quando o indivíduo encontra um amparo genuíno em práticas espirituais, na fé ou em rituais de conexão comunitária e propósito, ele ativa o que a psicologia médica chama de sistema de coping. Que é o enfrentamento ativo do estresse. Exato. Biologicamente, viver sob uma angústia descontrolada mantém o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele responsável pelo modo de luta ou fuga, operando no limite. E o que isso faz? Inunda a corrente sanguínea com cortisol crônico. Esse banho ininterrupto de cortisol eleva a pressão arterial, causa resistência à insulina e age como uma verdadeira lixa microscópica nas artérias. O que facilita a adesão da gordura na parede do vaso. Exatamente. Então a espiritualidade funciona como se fosse um freio de mão bioquímico para isso tudo. De forma muito clara. A prática contemplativa, a meditação ou uma fé estruturada promovem a ativação do sistema nervoso parasimpático, que é justamente a via de relaxamento e de reparo do corpo. Essa ativação reduz drasticamente a liberação crônica de cortisol.
E menos cortisol significa menos inflamação sistêmica. E menor a reatividade na parede dos vasos. E além disso, tem o fator prático da adesão. Indivíduos engajados emocionalmente num senso de propósito ou conforto espiritual demonstram taxas significativamente maiores de adesão a regimes dietéticos restritivos e a tratamentos farmacológicos complexos. A mente estabilizada, no fim das contas, protege a mecânica do coração. Fascinante. Bom, chegamos então ao final da nossa imersão de hoje. A mensagem principal das nossas fontes mostra que a prática de adotar um corpo humano genérico para guiar a medicina é definitivamente uma ciência morta e prejudicial. Vimos como diferenças nas dimensões dos vasos, na forma como infartos se apresentam na mulher sem a clássica dor no peito, no nível basal das troponinas e até na forma como o estresse processado neurologicamente impacta fisicamente os nossos corações. Exige uma mudança urgente para intervenções baseadas em precisão. E recapitulando o conceito fundamental da nossa discussão de hoje, observamos como a ciência cardiovascular está necessariamente abandonando modelos teóricos universais para finalmente abraçar uma abordagem que é fundamentada nas especificidades cruciais da biologia feminina e nos determinantes socioeconômicos reais que moldam o desenvolvimento dessas doenças. E na nossa próxima análise aqui no DeepMed, vamos aprofundar ainda mais nas especificidades do ciclo de vida feminino. A conversa vai focar no impacto visceral do climatério e da menopausa na proteção vascular e naquela tensão super delicada que existe entre o envelhecimento fisiológico e o momento exato da proteção hormonal. Vai ser um debate imperdível. Como exercício para fundamentar o que a gente explorou hoje, fica um desafio para quem nos acompanha. Busquem e comparem os dados de mortalidade cardiovascular da última década aí na região onde vocês vivem, separando estritamente os números entre homens e mulheres. O padrão de letalidade entre os gêneros pode surpreender muita gente. E, para encerrar o nosso mergulho nos dados de hoje, eu deixo uma pergunta para reflexão. Se durante mais de 100 anos a medicina baseou quase toda a sua convicção de salvação cardiovascular na observação biológica de apenas metade da população humana, que outras verdades absolutas, dentro dos hospitais e das cartilhas médicas contemporâneas, podem ser apenas ilusões perigosas do passado, aguardando o momento inevitável de desmoronar. Bem-vindo ao DeepMed, o podcast do curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira, idealizado e produzido por Dr. Fábio Silveira. Este é o episódio 2 de nossa temporada Panorama Contemporâneo da Saúde Cardiovascular. Hoje exploramos as especificidades do ciclo de vida feminino. Ouça esse podcast no Spotify e YouTube Podcasts e acesse o site https://www.deepmed.net.br. É um prazer estar aqui de novo para esse nosso mergulho profundo. Com certeza. E assim, para a gente começar a visualizar o tamanho do problema, eu queria propor uma cena. Imagina uma paciente chegando na emergência de um hospital super moderno, sabe? Yeah. Ela tá lá suando frio, sentindo uma fadiga que, esmaga mesmo, e uma náusea que não passa de jeito nenhum. O quadro clássico que a gente vê toda hora. Exato. Aí os médicos examinam, olham os exames de sangue, veem que os marcadores estão lá, ditos normais, e simplesmente mandam ela para a ala da gastro para tratar um suposto refluxo. E aí o desfecho costuma ser trágico. Pois é. Algumas horas depois, ela sofre um infarto fatal. E o que mais me assusta não é pensar que isso foi um erro médico isolado. Sabe, o assustador é que, por décadas, essa foi literalmente a prática médica padrão. E, infelizmente, ainda é a realidade em muitos lugares. Ok, vamos desvendar isso. Porque a medicina cardiovascular operou sob uma premissa profundamente perigosa durante muito tempo, né? Sem dúvida. Todos os nossos manuais, os protocolos de triagem, os limites de exames de laboratório, tudo isso foi construído com um foco quase que exclusivo no homem de meia-idade. Um modelo totalmente androcêntrico. Então, a nossa missão hoje é desconstruir esse padrão genérico, Entender a biologia real e única do coração feminino. O fascinante é que é notar como a própria evolução da ciência médica
finalmente está reconhecendo o que a fisiologia básica já tentava mostrar para a gente o tempo todo. Nossa, sim, tava bem na nossa cara. Exatamente. Se a gente olhar para a história da cardiologia, os grandes ensaios clínicos ali das décadas de 80 e 90 que Aqueles estudos gigantescos, né? Isso, aqueles que definiram como a gente usa trombolítico, como a gente desenha diretriz de emergência, eles usaram o fenótipo masculino como o arquétipo universal de ser humano. E isso gerou um viés estrutural gigantesco. Um viés que custa vidas, literalmente. Com certeza. Porque homens e mulheres não diferem só na anatomia reprodutiva. Eles têm, assim, rotas fisiopatológicas completamente divergentes quando o assunto é o desenvolvimento da aterosclerose e a falência do sistema vascular. Uhum. O jeito que a doença acontece é outro. Totalmente outro. O escudo hormonal protetor, a apresentação clínica da dor, a própria arquitetura microscópica das artérias, tudo opera sob lógicas absolutamente distintas. Sabe, para quem nos ouve tentar visualizar o tamanho desse abismo diagnóstico, eu gosto muito de pensar numa analogia. É como se a medicina tradicional, tentando diagnosticar infartos em mulheres, agisse tipo como um mecânico. Um mecânico. Como assim? É um mecânico tentando consertar um carro elétrico supermoderno, usando um manual de instruções de um motor a diesel antigo. Ah, sensacional essa imagem. Pensa comigo. O motor a diesel faz aquele barulho ensurdecedor, solta fumaça preta. A falha é óbvia, é mecânica, é macroscópica. O carro elétrico, por outro lado, sofre falhas de rede, problemas difusos nos sensores, coisas que o manual antigo simplesmente não prevê. E as peças são outras, né? Exato, as peças são outras. Não dá para usar o mesmo manual para máquinas que funcionam com energias tão diferentes. Olha, essa analogia é excelente para ilustrar a diferença mecânica entre a doença macrovascular, que predomina nos homens, e a doença microvascular, que é, assim, a grande vilã para as mulheres. Uhum. Explica melhor essa diferença anatômica pra gente. Vamos traduzir isso para anatomia real. O paciente masculino padrão, que seria o seu motor a diesel, Isso. ele costuma sofrer com obstruções densas, focais, naquelas artérias coronárias de grande calibre. É aquele coágulo enorme, o entupimento clássico que qualquer cateterismo de rotina enxerga na hora, sabe? Aquele que gera a dor fulminante de esmagamento no peito. Perfeito. A mulher, no entanto, frequentemente sofre o ataque de uma forma muito mais insidiosa. O que acontece é uma disfunção difusa na rede capilar microscópica. Ah, então não é uma placa gigante que entope tudo de uma vez. Na maioria das vezes, não. Em vez de uma grande placa de gordura que se rompe de uma vez só, as mulheres apresentam erosões em ateromas muito pequenos. Ou as pequenas artérias simplesmente perdem a capacidade de dilatar quando o coração precisa de mais sangue, entende? E aí os exames tradicionais não pegam isso. Exato. Os exames de imagem tradicionais vão lá procurar grandes bloqueios e, como não encontram, concluem erroneamente que o coração está perfeito. Caramba! E aí que entra o grande perigo nas salas de emergência. Porque enquanto o homem entra no pronto-socorro com a clássica dor irradiando para o braço esquerdo, a mulher apresenta o que os livros ainda insistem em chamar de sintomas atípicos. Pois é, esse termo é bem problemático. Muito! Eu sempre me pergunto, por que a medicina chama de atípico algo que é o padrão para mais da metade da população mundial? É uma contradição enorme. Para a biologia feminina, esses sinais são mortais e são os reais. A gente está falando de fadiga súbita, inexplicável, dor nas costas, perto da escápula, dor na mandíbula, ou aquela queimação epigástrica profunda que simula perfeitamente uma crise de gastrite. Isso levanta uma questão importante sobre o viés inconsciente na triagem. Porque, pensa bem, quando essa mulher chega queixando-se de extremo cansaço e dor na boca do estômago... O algoritmo mental do médico já joga ela para gastro. Exatamente. Ou trata com ansiolítico achando que é só ansiedade.
E o impacto de não reconhecer esses sintomas como cardíacos é que a mulher perde a preciosa janela de ouro. Aquelas horas críticas, né? Isso, aquele intervalo de tempo crítico de poucas horas onde a intervenção médica, seja desobstruindo a artéria com medicamentos ou colocando um stent, é o que pode salvar o músculo cardíaco. E enquanto ela tá lá tomando remédio pra ansiedade? O tecido do coração dela tá literalmente morrendo por falta de oxigênio. Nossa, é desesperador pensar nisso. Mas não é só a escuta clínica que falha, né? A própria tecnologia de laboratório parece que tá programada contra a fisiologia feminina. Sem dúvida, os exames de sangue são um capítulo à parte. Sim, quem tá na linha de frente do pronto-socorro precisa pensar na questão das troponinas. Como é possível que um exame de sangue feito para detectar infarto seja quase cego para as mulheres? Olha, é uma falha monumental. Para quem não sabe, as troponinas são proteínas liberadas na corrente sanguínea exclusivamente quando há necrose, ou seja, quando a célula do coração morre. Uhum. Hoje, a gente usa exames de troponina de alta sensibilidade, mas o problema mecânico é como é que os laboratórios definiram o que é um nível normal no sangue. Fizeram uma média geral e ignoraram as diferenças. Exato. Fizeram uma média geral que, historicamente, foi puxada para cima pela biologia masculina. Mas a fisiologia básica diz pra gente que mulheres geralmente possuem uma massa muscular cardíaca menor e um turnover celular basal diferente. Tá. Portanto, os níveis nativos de troponina numa mulher saudável são ínfimos, sabe? São muito menores que os de um homem. Ou seja, se a régua do laboratório diz que o limite de alerta é, digamos, 14, e a mulher tem um nível basal natural de apenas 3, se ela chegar no hospital com 12, o computador vai marcar o exame dela em verde. Vai dizer que tá normal. Tá normal pro padrão masculino. É. Mas pra biologia daquela mulher específica, o marcador já subiu 4 vezes. É uma elevação brutal que passa despercebida. Usar a mesma régua de troponina para homens e mulheres não é só um erro de laboratório, é uma falha letal do sistema. E isso manda mulheres infartadas de volta para casa. Exatamente. Se a gente não individualizar os limites de corte das troponinas por sexo biológico, a gente vai continuar falhando no diagnóstico de precisão. Não tem como avaliar o dano de um sistema capilar delicado com a mesma métrica usada para um músculo cardíaco masculino que é bem maior. Bom, se o encanamento em si é tão diferente, né, e falha de maneiras completamente distintas, faz sentido que o combustível que mantém tudo funcionando também tenha um papel radicalmente diferente, né? Com certeza. O metabolismo muda tudo. O que protege as mulheres por décadas e depois as deixa tão vulneráveis. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O estrogênio. O grande protagonista. Né? A gente aprende lá na faculdade que ele é só o hormônio reprodutivo, mas ele atua, na verdade, como um super hormônio vascular, certo? Ele é o principal maestro do sistema cardiovascular feminino. O estrogênio, especificamente o 17-beta-estradiol, age direto no endotélio. Que é aquela camadinha que reveste os vasos. Isso. Aquela camada finíssima de células que forram o interior das artérias. Ele estimula continuamente uma enzima que produz óxido nítrico. E esse óxido nítrico é o que mantém os vasos sanguíneos relaxados, flexíveis e capazes de se dilatar perfeitamente. Uhum. É uma proteção mecânica mesmo. Além disso, o estrogênio impede que células inflamatórias, tipo os macrófagos, invadam a parede da artéria para formar placa de gordura. Então, enquanto a mulher está na sua fase reprodutiva, com essa produção hormonal rítmica, ela tem um escudo bioquímico formidável. Uma vantagem imensa sobre os homens. Imensa. O homem não tem essa mesma proteção contínua mediada pelo óxido nítrico. E é por isso que a biologia masculina sofre os desgastes da pressão e do colesterol muito mais cedo. Mas então, o relógio biológico avança, né? Os ovários param e essa blindagem entra num colapso absoluto. A Diretriz Brasileira sobre a Saúde Cardiovascular no Climatério e na Menopausa, que foi publicada agora em 2024, traz um alerta gigantesco sobre isso. Um alerta que a gente precisava dar há muito tempo. Pois é, a menopausa não é só o fim da menstruação, é um verdadeiro terremoto metabólico, né? Uma janela crítica de extrema vulnerabilidade para o coração. A diretriz de 2024 foi um marco porque cravou a menopausa como um acelerador de risco primário.
não é só um incômodo. Com a queda abrupta do estradiol, o corpo sofre uma redistribuição de gordura. A mulher começa a acumular gordura visceral. Aquela gordura na barriga, ao redor dos órgãos. Isso, ao redor dos órgãos abdominais. E esse é um tecido altamente inflamatório. Essa inflamação sistêmica causa uma perda rápida da sensibilidade à insulina. Aí, sem o relaxamento promovido pelo óxido nítrico, as artérias enrijecem. Vira uma panela de pressão. O resultado prático e assustador que a diretriz mostra para a gente é que, com o avanço da idade pós-menopausa, cerca de 63,7% das mulheres desenvolvem hipertensão arterial sistêmica severa. Quase 64%. Caramba! É uma escalada de risco que ultrapassa a dos homens na mesma faixa etária. Mas espera um pouco. Se a biologia pede socorro e a diretriz atual recomenda repor esse hormônio, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque a gente precisa falar do elefante na sala. Ah, o famoso estudo. Sim, a classe médica passou décadas morrendo de medo da reposição hormonal por causa do estudo WHI, Women's Health Initiative. Se um estudo global gigantesco concluiu lá atrás que a terapia hormonal causava câncer e trombose, como as diretrizes de 2024, de repente, dizem que ela é fortemente recomendada para mulheres sintomáticas? Como a ciência errou tanto assim? Olha, essa é a peça central do quebra-cabeça. O estudo WHI, ali no início dos anos 2000, causou um pânico generalizado. Mas ele tinha uma falha metodológica crucial na seleção das pacientes. O perfil das mulheres estava errado. Totalmente. A idade média das mulheres que receberam os hormônios no estudo era de 63 anos. Nossa, bem depois da menopausa. Exato. Muitas já estavam há 10, 15 anos na menopausa. Suas artérias já tinham perdido a proteção do estrogênio há muito tempo. Já estavam repletas de placas de aterosclerose consolidadas. O estudo não testou a prevenção em mulheres jovens entrando na menopausa. Ele testou dar hormônio para quem já estava com a artéria doente. Isso. Ele testou a administração de hormônios, muitas vezes sintéticos e de origem equina, num sistema cardiovascular que já estava doente. E o estrogênio, quando ele é introduzido tardiamente em artérias já inflamadas, ele atua desestabilizando essas placas antigas. E isso nos leva diretamente ao que a medicina moderna aprendeu e finalmente corrigiu. A solução atual, o que os médicos precisam ter em mente hoje, é a famosa janela de oportunidade. A regra de ouro. O documento de 2024 é muito claro. A terapia hormonal da menopausa é chancelada e segura desde que obedeça uma regra temporal de ouro, não é? Exato. O sucesso da terapia repousa inteiramente nessa janela estrita. A introdução do hormônio tem que ocorrer antes que a paciente complete 60 anos de idade cronológica e impreterivelmente dentro dos primeiros 10 anos após o início da menopausa. E aí a mágica acontece. Se você introduz o estrogênio natural nesse período, você mantém um endotélio saudável, preserva o óxido nítrico e impede a formação inicial daquelas placas. Tá, mas então, o que tudo isso significa para uma mulher que descobriu isso tarde demais? Sabe, a paciente de 65 anos, que já passou dos 10 anos de menopausa, está sofrendo com sintomas, mas perdeu essa janela. Por que o médico não pode simplesmente prescrever o hormônio para ela e tentar ajudar? Porque o risco se torna inaceitável. Lembra da sua analogia do carro elétrico? Introduzir hormônios numa mulher fora dessa janela, cujas artérias já estão machucadas por anos sem estrogênio, é como mandar uma carga massiva de eletricidade por uma fiação que já está velha e desgastada. Vai dar um curto-circuito. Vai causar um curto-circuito fatal. Biologicamente, o estrogênio tardio aumenta certas enzimas que corroem a capa fibrosa que segura as placas de gordura. A placa rompe. A placa se rompe e gera um coágulo fulminante. Isso resulta em acidentes vasculares encefálicos severos ou tromboses venosas profundas. A janela temporal é sagrada justamente porque a terapia só protege o vaso que ainda está estruturalmente viável. Nossa, faz todo sentido, o que deixa claro que tratar o coração feminino exige olhar para muito além do tórax, né? Não dá para focar apenas na cardiologia quando o gatilho da ruína vascular vem da falência dos ovários e do metabolismo inteiro da paciente. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entende a urgência da abordagem multidisciplinar.
O cardiologista moderno precisa trabalhar em conjunto com a ginecologia e a endocrinologia. Não tem como ser médico de um órgão só. Não existe saúde coronariana feminina sem o manejo adequado da transição menopáusica. É impossível desvincular as coisas. E essa visão integrada precisa chegar também ao ambiente de trabalho e à saúde ocupacional, que, aliás, é um ponto altíssimo dessa nova diretriz. Metade da força de trabalho feminina atual está lidando rotineiramente com os chamados fogaços. As temidas ondas de calor. Aquelas ondas de calor incontroláveis. E olha, quem acha que fogacho é só um suorzinho inconveniente, não entende o impacto devastador disso no estresse físico de uma mulher tentando manter a produtividade. O texto exige flexibilizações ergonômicas reais no trabalho. E com toda a razão. Tipo controle de refrigeração e abolição de uniformes que não transpiram, sabe? E os fogachos não são apenas desconforto térmico. Fisiologicamente, eles representam uma disfunção no centro termorregulador do cérebro, mas acompanhada de uma profunda instabilidade endotelial. Ou seja, o vaso sanguíneo também está sofrendo junto. Sim, os vasos sanguíneos dilatam e contraem de forma caótica. Quando uma mulher passa por isso dezenas de vezes ao dia, num ambiente de trabalho engessado, o nível de exaustão física é profundo. Essas adequações ergonômicas não são luxos corporativos, são medidas de mitigação de dano cardiovascular primário. E já que a gente tocou na palavra estresse, a gente precisa mergulhar nos fatores de risco não tradicionais, que afetam a mulher de um jeito ímpar. O estresse psíquico na mulher moderna, a dupla ou tripla jornada. Isso não causa só cansaço emocional. Tem uma via química muito clara que destrói o coração, que é a ativação do eixo HPA. O famoso eixo do estresse. Exato. Como o cortisol age nessa rede microvascular que a gente discutiu mais cedo? Olha, esse é um mecanismo silencioso e muito brutal. O estresse extremo e contínuo mantém o complexo hipotálamo-hipófise adrenal, o nosso eixo HPA, em overdrive absoluto. Fica ligado no máximo o tempo todo. A glândula adrenal passa a bombear cortisol para o sangue sem parar. E esse excesso de cortisol impede o relaxamento daquele endotélio delicado que o estrogênio tentava proteger. Isso gera um estado de vasoconstrição crônica na microcirculação. As artérias ficam espremidas. Além disso, o cortisol induz resistência à insulina periférica. Então, a artéria da mulher, que já é menor, fica rígida e banhada num sangue com altos níveis de glicose inflamatória. Nossa! É a tempestade perfeita para acelerar a aterosclerose em vasos muito pequenos. Outro fator não tradicional que a diretriz ilumina de um jeito surpreendente é o impacto do cigarro. Porque assim, todo mundo sabe que fumar faz mal para o pulmão e entope a artéria, né? Mas na mulher, a química do tabagismo atua como um míssil direcionado para os ovários, causando a falência ovariana precoce. Exatamente. Os hidrocarbonetos e as toxinas do cigarro são tóxicos diretos para os folículos ovarianos. Uma mulher fumante sofre a apoptose, que é a morte acelerada dos seus óvulos, e frequentemente entra na menopausa anos antes do esperado. Ela destrói a própria fábrica de estrogênio. E o que isso significa para o coração? Significa que ela perde o escudo precocemente. É um duplo golpe. Ela sofre a agressão química do cigarro direto nas artérias e, ao mesmo tempo, perde a única defesa biológica que tinha contra essa inflamação. É avassalador. Bom, recapitulando a imersão profunda que a gente fez hoje, fica muito claro que as fases da vida da mulher e suas transições hormonais exigem uma cardiologia totalmente reinventada. Abandonar as velhas práticas. Isso, a gente precisa abandonar a régua masculina, entender que a doença ocorre nos microvasos e não apenas nas grandes artérias, adequar os exames de troponina e intervir na janela metabólica correta para devolver a proteção vascular. Como destacado na Diretriz Brasileira sobre a Saúde Cardiovascular no Climatério e na Menopausa 2024, citada por Fábio Silveira, as abordagens devem transitar para a era da medicina focada nas especificidades do sexo. Aqui no DeepMed, exploramos essa perspectiva. E para que a prática clínica de quem nos ouve mude amanhã,
É fundamental validar e memorizar os 3 grandes fatores de risco não tradicionais que impactam predominantemente o sistema vascular feminino que a gente discutiu hoje. Vamos reforçar então. Primeiro, a falência ovariana precoce, que destrói o escudo hormonal e é severamente agravada pelo tabagismo. Segundo, a hiperativação crônica do eixo HPA pelo estresse psicossocial extremo, que inunda a microcirculação com cortisol e induz disfunção endotelial persistente. E o terceiro? E terceiro, os fogachos intensos da perimenopausa, que não são mero calor, mas sim a expressão clínica tangível de uma profunda instabilidade nos vasos sanguíneos. Compreender esses mecanismos é a única forma de praticar prevenção de verdade. Perfeito. E já adianto, no próximo episódio do DeepMed, exploraremos inovações terapêuticas e tecnologia, aprofundando o uso de IA em novas classes de fármacos. A gente vai abordar como agentes inovadores, como os inibidores de SGLT2 e os agonistas de GLP-1, estão transformando o manejo metabólico, além do papel crucial da inteligência artificial no diagnóstico, que serão os pilares da nossa próxima análise. Isso vai ser imperdível. Mas antes da gente encerrar hoje, eu quero deixar uma provocação no ar para todo mundo que acompanhou essa nossa análise. Nós vimos a complexidade química envolvida e o perigo imenso de mexer com hormônios fora da janela de oportunidade correta ou sem acompanhamento rigoroso. Um campo minado. Né? Se a maior diretriz de cardiologia do país nos alerta sobre a sensibilidade do endotélio a essas substâncias, como a gente deve encarar a verdadeira febre comercial dos chamados implantes de hormônios bioidênticos e pellets estéticos manipulados que a gente vê hoje em dia? Excelente questionamento. A gente está injetando compostos sem controle farmacológico preciso, de liberação contínua, visando muitas vezes apenas o ganho de massa ou a estética. Se um estrogênio na hora errada já pode romper uma placa e causar um AVC, até que ponto essa experimentação sem freios não está armando uma bomba relógio silenciosa bem no coração dessas mulheres? Aquele mecânico com o manual errado talvez esteja, neste exato momento, instalando uma bateria clandestina num sistema elétrico delicadíssimo. Fica a reflexão para quem acompanha nosso trabalho. Até a próxima. Bem-vindo ao DeepMed, o podcast do curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira, idealizado e produzido pelo Dr. Fábio Silveira. Este é o episódio 3 de nossa temporada Panorama Contemporâneo da Saúde Cardiovascular. Hoje, exploramos inovações terapêuticas e tecnologia. Ouça esse podcast no Spotify, YouTube Podcast e acesse o site deepmed.net.br. E na nossa imersão de hoje a gente tem um tema que sinceramente virou de cabeça para baixo muita coisa que eu achava que sabia sobre saúde. Com certeza. Oi, é um prazer estar aqui de novo. E, olha, você não é o único, viu? A gente está falando de uma mudança de paradigma gigantesca na medicina. Pois é. A gente vai destrinchar um documento super completo, que é o artigo Estrutura de Artigo Saúde Cardiovascular, escrito justamente pelo Fábio Silveira e uma equipe de especialistas. E a nossa missão aqui é mapear como a medicina está saindo daquele modelo genérico, sabe, de tamanho único, e indo para uma precisão absurda. Exato. Uma precisão baseada na biologia real do paciente, no sexo biológico, em inovações de medicamentos que estão redefinindo tudo. Porque por muito tempo a medicina usou um paciente padrão, né? Sim, o homem de meia idade, né? Isso. A base das pesquisas, as doses de remédio, até as máquinas de exame, tudo calibrado para esse homem. E ignorar a diversidade biológica causou falhas estruturais graves. O documento mostra que a gente tentava navegar num terreno super complexo usando um mapa desenhado 50 anos atrás. Mas, graças a Deus e à ciência, a gente tem um GPS de alta definição agora. Só que, para entender essas inovações, a gente precisa olhar para o tamanho do problema hoje. Os números de 2023, por exemplo. Nossa, os números pós-pandemia são assustadores. Sim, 1,27 milhão de internações cardiovasculares no Brasil. É um pico alarmante. E esse número enorme não é um acidente, sabe? Ele é um efeito rebote claríssimo da pandemia. Porque as pessoas não pararam de ficar doentes, elas só pararam de ir ao hospital. O medo de pegar o vírus, né? A pessoa cancelava a consulta.
Exatamente aquele paciente que tinha uma pressão um pouquinho alta, uma glicose no limite, simplesmente não fez os exames de rotina. É o que o artigo chama de passivo letal. A doença continuou lá, silenciosa, e evoluiu para coisas gravíssimas como insuficiência cardíaca e AVC. Sabe a imagem que me veio na cabeça lendo isso? É como se a pandemia fosse uma represa. As pessoas trancadas em casa, ignorando aquelas pequenas rachaduras na parede da represa, que é a falta do cuidado básico, né? E aí o ano de 2023 é o momento em que a represa rompe. Essa analogia é perfeita. A inundação aconteceu. E tem um detalhe muito cruel nisso tudo, que é a desigualdade. A inundação não atinge todo mundo igual. Sim, a métrica de Daly, né? Que mede os anos de vida perdidos por incapacidade. Isso, o DALY. Ele não conta só quem morreu, mas quem sobreviveu com sequelas. Uma pessoa que teve um AVC e não consegue mais trabalhar, por exemplo. Em Alagoas, essa taxa é quase 50% maior que a média do Brasil. Caramba, 50% é uma diferença regional gritante. Mas, então, se a ideia da cardiologia hoje é achar essas rachaduras na represa antes de romper, como os médicos fazem isso? Porque antes era só olhar o colesterol, a idade e usar uma calculadora de risco no computador. Mas a calculadora era muito falha. E aí entra o que a gente estava falando do GPS moderno. O grande salto diagnóstico de hoje, que a inteligência artificial inclusive ajuda a refinar, é o score de cálcio coronariano. É um exame obrigatório agora. Que é uma tomografia, certo? Isso, é uma tomografia sem contraste, super rápida, que age como um radar estrutural. Ela procura depósitos de cálcio nas artérias do coração. E por que o cálcio tá lá? Ele é o vilão? Na verdade, o cálcio é o curativo do corpo. Quando o excesso de açúcar ou a pressão alta machuca a parede da artéria, o corpo tenta consertar. E ele usa cálcio para fazer esse remendo. O problema é que isso endureceu a artéria. Entendi. E o exame mede a quantidade desse remendo. Exato. Se o score de cálcio passar de 100, ou se for só maior que 10 para quem é diabético, a gente para de adivinhar. O paciente é imediatamente reclassificado para risco alto. Nossa, mesmo se a calculadora antiga disser que ele é risco médio? Mesmo assim, a biologia real sobrepõe a estatística. A doença já está instalada, então a gente tem que intervir de forma agressiva. E falando em intervir, isso me leva ao ponto que me deixou mais chocado nesse documento. A questão da aspirina. Essa é uma das maiores reviravoltas da cardiologia moderna. É bizarro porque, olha, o que tem de gente que tomou aquela aspirina infantil todo santo dia, achando que era uma vitamina inofensiva para o coração, e os médicos de antigamente recomendavam. Recomendavam muito. Era praticamente um dogma. E hoje, as entidades de saúde, tipo a Associação Americana do Coração, dão nota D para isso. Eles contraindicam totalmente para idosos saudáveis acima de 60 anos. Como que a gente foi disso para uma contraindicação tão forte? É que assim, se aprende a se corrigir, né? A lógica antiga era que a aspirina inibe as plaquetas. Então o sangue fica mais fino, não forma coágulo, não dá infarto. Fazia sentido na teoria. Fazia. Só que aí com os dados modernos em massa descobriram o outro lado da moeda. O que afina o sangue para o coração também tira a defesa do corpo contra pequenos sangramentos. Hemorragia, né? Sim, principalmente no estômago, causando úlceras severas. E o pior de todos, hemorragia cerebral. Para uma pessoa saudável e idosa, o risco de ter um sangramento fatal no cérebro é muito, mas muito maior do que qualquer benefício preventivo. Nossa! Então, só para deixar claro para quem está ouvindo, aspirina preventiva para quem nunca teve problema é perigosa. Muito perigosa. Claro, quem já infartou, quem tem stent, precisa tomar. É a prevenção secundária. Mas prescrever como vitamina para idoso saudável é um erro. Grave hoje. Tá. Então, se a aspirina perdeu a coroa, o que assumiu o lugar para evitar o desastre? O texto fala muito de inibidores de SGLT2 e os agonistas de GLP-1. Eu achei muito curioso porque, pelo que eu entendi, não são remédios do coração. Originalmente, não. Eles nasceram nos laboratórios para tratar diabetes, para baixar o açúcar. E como eles viraram as estrelas da cardiologia.
O coração, os rins e o sistema metabólico trabalham totalmente integrados. Faz todo sentido. E os testes mostraram que esses remédios de diabetes protegiam os rins e o coração de um jeito tão absurdo que começaram a testar em quem nem tinha diabetes, mas tinha insuficiência cardíaca. E foi um sucesso. Sabe o que eu achei genial? A mecânica do SGLT2. Ele faz o rim jogar fora a glicose e o sódio pela urina. Isso mesmo. Ele tira o volume excessivo, o que já alivia a pressão na bomba do coração. Mas a grande mágica é a mudança de combustível, né? É como se a gente pegasse o motor de um carro que está engasgando com uma gasolina ruim e fizesse ele rodar com combustível de aviação. Essa é uma ótima forma de visualizar. O coração doente sofre muito para queimar gordura porque isso gasta muito oxigênio. E numa artéria meio entupida, falta oxigênio. E aí o remédio entra e muda isso. Exatamente. O SGLT2 cria uma pequena falta de carboidrato no corpo, isso obriga o fígado a produzir corpos cetônicos, e o coração ama corpos cetônicos. É a tal da energia limpa. Isso. Gera muita energia usando bem menos oxigênio. É perfeito para um ambiente de isquemia. E quando você junta isso com o GLP-1, que reduz o apetite, a obesidade e a inflamação, a gente está atacando a raiz do problema, e não só o sintoma. Uau! É uma revolução molecular mesmo. Mas o documento mostra um outro lado dessa história de tratar o paciente pelo que ele realmente é, que é a questão do sexo biológico. E confesso que me deu uma certa angústia ler isso. É o viés androcêntrico. A medicina passou décadas surda para o coração das mulheres. Foi muito tempo achando que doença cardíaca era coisa de homem estressado. E o que o artigo descreve sobre o infarto nas mulheres é assustador. Porque o homem infartando é aquela cena de filme, né? A dor no peito, o braço esquerdo dormente, suando frio. É o que a gente chama de obstrução macrovascular. É um entupimento grande numa artéria principal. Que é tipo um assaltante de banco chutando a porta da frente. Faz barulho, dispara o alarme do hospital, todo mundo vê. Exato. Mas o infarto feminino é o que a gente chama de hacker silencioso. Isso, ele entra no sistema sem fazer barulho. A mulher frequentemente sofre de danos nos microvasos, é difuso. Então os sintomas não são essa dor no peito esmagadora. Pode ser uma fadiga repentina incapacitante, queimação, uma dor estranha na mandíbula e muita, mas muita náusea. E aí a mulher chega na emergência sentindo um enjoo forte e cansaço. E adivinha? Muitas vezes ela é diagnosticada com crise de ansiedade ou refluxo, mandam ela tomar um remédio para estômago e ir para casa. Meu Deus! Mas, peraí, e o exame de sangue? Aquele exame de troponina que crava que é infarto? A máquina não tem preconceito. A máquina não tem, mas a pessoa que calibrou a máquina sim. Esse é o ponto mais trágico. O coração feminino é biologicamente diferente e geralmente tem menos massa muscular. Então, mesmo quando infarta, a mulher libera níveis bem mais baixos de troponina no sangue do que o homem. Tá de brincadeira. E o hospital usa a referência do homem? Na maioria dos lugares, sim. A régua de referência está configurada para um homem de 80 quilos. Então a mulher está infartando, as células estão morrendo, mas o nível de troponina dela não atinge a linha de corte da máquina. Aí o médico olha o papel, vê que está abaixo do limite e manda ela para casa. Exatamente. É a alta indevida e, com isso, ela perde a janela de ouro, que são aquelas primeiras horas cruciais para desobstruir e salvar o músculo. Padronizar exames sem olhar para o sexo não é burocracia, é uma sentença de morte. Isso é revoltante, sinceramente. E nos leva a um ponto super importante sobre as mulheres, que é a prevenção, principalmente na menopausa. O documento foca bastante nisso. O estrogênio funciona tipo um campo de força natural para a mulher durante a vida, né? Sim, o estrogênio é incrível. Ele mantém as artérias dilatadas, flexíveis e combate a inflamação. Quando a mulher entra na menopausa, esse campo de força desliga muito rápido. E a artéria fica dura. Fica rígida. Tanto que quase 64% das mulheres idosas no Brasil são hipertensas graves. E o acúmulo de gordura vai para o abdômen, que é uma gordura altamente inflamatória. E aí tem aquela polêmica triste do começo dos anos 2000, o estudo WHI, que causou um pânico geral dizendo que reposição hormonal dava câncer de trombose. Os médicos pararam de receitar. Foi um pânico global. E as mulheres ficaram completamente abandonadas,
sofrendo com ondas de calor e risco cardíaco sozinhas. Mas a diretriz de 2024 mudou isso, né? Porque descobriram o erro desse estudo. Graças à ciência, sim. O erro foi que eles testaram os hormônios em mulheres de 65, 70 anos, que já tinham artérias doentes. Dar hormônio nessa fase realmente piora o quadro. Mas a nova diretriz foca no que a gente chama de janela de oportunidade. Que é começar cedo. Isso. A terapia hormonal tem recomendação altíssima para quem tem sintomas se for iniciada logo, nos primeiros 10 anos depois da menopausa e antes dos 60 anos de idade. E a via de aplicação importa também, né? O documento fala de gel. Achar prático é uma moda muito perigosa. Por que a medicina reprova tanto? Se o hormônio é bom, porque o implante é ruim? Porque a medicina de precisão detesta a imprevisibilidade. E esses chips subcutâneos manipulados não têm tecnologia confiável para liberar a dose aos pouquinhos. Entendi. Eles dão picos no sangue. Picos absurdos e depois quedas bruscas. Isso expor a paciente a reações imunológicas e sobrecarga no fígado. A gente precisa de controle e dosagem padronizada e o chip não entrega isso. O corpo odeia a montanha-russa bioquímica, né? Mas sabe, toda essa discussão de controle e prevenção me faz pensar em outro ponto do artigo. A infância. O conceito de fenômeno de trilha. Ah, o tracking, isso é fundamental. Porque a base do infarto que você vai ter aos 60 anos está sendo construída hoje, no sofá de casa, enquanto você é adolescente. E o dado que eles trazem é triste. Mais de 70% das meninas adolescentes no Brasil não fazem nenhuma atividade física no tempo livre. É muito preocupante, porque a aterosclerose não começa do nada. É uma doença pediátrica que só aparece na vida adulta. O sedentarismo prolongado nessas meninas está reprogramando o metabolismo delas agora. As artérias já começam a perder flexibilidade. E tentar mudar um hábito de 30 anos quando a pessoa chega aos 50 é quase impossível. Exige um esforço colossal. E falando em hábito difícil, tem a parte do tabagismo, que achei um exemplo incrível da biologia comportamental, né? A recomendação médica para usar bupropiona para quem quer parar de fumar. Não é só falar para a pessoa ter força de vontade. Pois é. A diretriz diz que tem que começar a tomar a pílula exatamente 8 dias antes do dia D. 8 dias antes de apagar o último cigarro. Por que essa matemática tão certinha? Porque parar de fumar na força de vontade faz o cérebro dar um escândalo químico, né? A falta da nicotina gera um pânico por dopamina. A fissura. Sim, a pessoa fica insuportável, suando, nervosa. Exato. A bupropiona modula a dopamina. Se você começa exatamente 8 dias antes, a droga tem tempo de preencher os receptores do cérebro. Quando chega o dia D e a pessoa corta o cigarro, o cérebro já está, digamos, anestesiado para a falta de nicotina. Uau, ele não percebe a queda abrupta. Exatamente. O escândalo químico simplesmente não acontece. É a farmacologia domando o comportamento humano. É impressionante como a nossa mente é física no fim das contas. E isso faz uma ponte perfeita para a recomendação mais inusitada que eu li ali. A inclusão da espiritualidade. Ah, sim. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia colocando a espiritualidade como fator de prevenção. Porque geralmente ciência e fé são água e óleo, né? Mas aqui eles recomendam como um coping, um sistema de enfrentamento. E tem uma base biológica muito sólida para isso. Veja bem, o estresse crônico que a gente vive hoje, ansiedade, preocupação constante, isso mantém o corpo banhado de cortisol e adrenalina. Isso inflama tudo. Corrói os vasos sanguíneos, aos poucos, a espiritualidade e olha, não precisa ser uma religião específica, pode ser meditação, um propósito claro de vida, ela foi cientificamente mapeada como um botão que ativa o sistema nervoso parasimpático. Que é tipo o freio de mão do corpo. Perfeito, é o freio de mão. Ele desativa a adrenalina, reduz os batimentos, baixa o cortisol. A paz mental muda a biologia cardiovascular na hora. É uma ferramenta palpável. Tudo está completamente conectado, não tem jeito. Olha, a gente cobriu muita coisa hoje, desde o fim daquela aspirina infantil obrigatória, até essa revolução metabólica das drogas de diabetes que agora estão salvando o coração, né, com energia limpa. Sim, e como as diretrizes finalmente estão ajustando o foco,
reclassificando as emergências usando exame de cálcio e, principalmente, parando de mandar as mulheres para casa por conta de uma régua masculina em exames de sangue. Exato, o coração feminino como hacker silencioso. Isso precisa ficar na cabeça de todo mundo. A medicina de precisão hoje venceu aquele achismo genérico, mas, sabe, tudo isso me deixa com uma reflexão final que o próprio material levanta. E é uma reflexão que incomoda, né? Demais. Porque a gente começou falando daquela represa que rompeu, lembra? E que gerou milhões de internações em 2023. Hoje, a gente tem um radar incrível de exame e o combustível de aviação em formato de remédio para ajudar o coração. Mas se o sedentarismo começa na adolescência e o estresse está adoecendo todo mundo, a solução não está só na farmácia? É isso. A gente precisa repensar a arquitetura das nossas cidades, as áreas verdes, o nosso modelo maluco de trabalho. Se a gente não criar um ambiente que drene essa pressão da represa de um jeito natural, a gente vai ficar só sentado esperando a próxima pílula milagrosa ou a próxima inteligência artificial. E não dá para viver de resgate de última hora. Com certeza. A prevenção real acontece fora do hospital. Exatamente. A verdadeira revolução do coração começa muito antes de vestir a roupa de paciente. Pessoal, uma imersão de explodir a cabeça hoje. Fica aí o convite para quem está ouvindo repensar esses óbitos. Obrigada pelo papo, é sempre muito bom dissecar esses dados. Eu que agradeço. E a gente se vê na próxima imersão no DeepMed. Até mais.